esse link para todo mundo porque a transmissão anterior. E aí eu vou enviar esse link atualizado, aproveitar que a gente está no horário certinho. E aí, enquanto o pessoal vai entrando aí, vai conectando, eu vou enviar esse link. Vamos lá. Ao vivo. Pronto, maravilha. Deixa eu jogar para o lado aqui para eu falar com o pessoal. Link atualizado. Pronto. Fala, Matias. Bem-vindo. Tive que atualizar o link que o YouTube fechou de repente. Aí eu tô mandando aqui o link pro pessoal atualizar. Aproveitar que a gente tá pontual, tá na hora direitinho. Todo mundo recebe o link bonitinho. Cadê? Enviados. Aulões. Responder a todos. Opa! Link atualizado. Enviar para esse povo todo aqui, caramba, não era para essa galera aqui. De cursos. Deixa eu ver quem tá chegando. Quem for chegando, se achegue. Estou enviando pro pessoal aqui. Novamente o link. Vamos lá. Matias já está aqui. Matias, Alexia. Pronto, enviado. Agora deixa eu aproveitar e mandar pro pessoal aqui do... Já vamos começar, galera. Dá só uns minutinhos pro pessoal entrando aí. Deixa eu aproveitar e mandar na lista aqui pro pessoal lá. Cadê? Ih, travou, é? Ah, voltou. Acho que eu troquei de aplicativo aqui, deu uma travada em vez de manter, mas tudo bem. Bem-vindo para quem está chegando. Tô só atualizando o link pro pessoal, porque enviando novamente. Ih, eu mandei 2 vezes, né? Ah, não, tá certo, foi direitinho. Maravilha. Para link atualizado. Vou mandar para todo mundo aqui. De cursos. Semana de investigação artística. Fala, Antônio, bem-vindo. Tô só aguardando uns minutinhos enquanto o pessoal entra. Tô aproveitando para enviar o link atualizado pro pessoal, porque o link precisou ser atualizado. Então, eu tô reenviando aqui. Cadê? Pronto. Agora acabou. Vou enviar esse último aqui. E aí, fechou. CIA, cursos. Link atualizado. Maravilha. Enviar. Foi tudo. Ótimo.
É isso. Então podemos começar. Deixa eu ver quem está online aqui. Matias, Antônio. Tem mais algumas pessoas aqui. Legal. Ai, bom. Simbora. Bem-vindos a todos que estão chegando. Tô vendo que o pessoal tá entrando, muito bom. Devem estar todo mundo pegando o link atualizado, legal isso. De qualquer maneira, o canal é o mesmo, então as pessoas foram informadas que assinam o canal. Então tá tudo certo também. Deixa eu ver o que mais. Vou dar aquele aviso clássico que eu sempre dou. Só lembrando que a gente está fazendo uma série de atividades. Hoje é o último dia oficial da Semana de Investigação Artística. Amanhã teremos ainda um aulão de teatro, mas é da Semana de Investigação ainda, mas é um adendo. Aproveitando, essa Semana de Investigação Artística, ela é uma contrapartida, uma iniciativa nossa, do Centro de Investigação Artística e minha, né, do Vitor Grimani, ao subsídio previsto no inciso 2 do artigo 2º da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, que é a nossa querida Aldir Blanc, que tem foram várias atividades realizadas, foi uma articulação muito bacana, feita por muitas pessoas, e a gente está, vários artistas estão desenvolvendo várias atividades aí, e nós fomos contemplados no inciso 2, dentre outras atividades que a gente também está fazendo. E aí eu resolvi fazer uma série de contrapartidas totalmente abertas para o pessoal, porque eu achei que uma só não ia ser suficiente. Eu já quis fazer uma semana inteira para a gente estar aqui juntos, falando sobre várias temáticas e para estar unindo as pessoas em prol dessas atividades artísticas. Então, bem-vindos a todos que estão chegando. Hoje é o nosso aulão de como fazer uma investigação artística, que é essa essência do que é o CIA. A gente vai falar bastante sobre isso. A Alana perguntou se o aulão de teatro vai ser no YouTube. Não, ele vai ser pelo Google Meet. Vai ser um aulão mesmo, com o Zé Carlos Moreno amanhã, de 9 às 11. A gente já encerrou as inscrições. Voltou. Mas tá tudo certo. Deixa eu ver se voltou. Eu tô me vendo aqui, mas não tô me vendo ali. Ah, tô me vendo agora. Ótimo. Tá chovendo pra caramba aqui. E então é isso. Antônio tá perguntando se na quarta, que ele não viu o finalzinho, se tem como rever. Tem sim. Na verdade, os chakras não foi na quarta-feira. Os chakras foi na terça, né? A atividade que foi na quarta foi o aulão de veículos e linguagens, que também está aberto, está aqui no canal. Eu inclusive compartilhei no meu Facebook hoje, como trabalhar com diferentes veículos e linguagens, ele tá no canal. Deixa eu trocar aqui, só um segundo, gente, deixa eu trocar pro 3G. Pronto. Agora acho que foi. Agora tá mais confiável. O Wi-Fi tava oscilando muito. Agora sim, maravilha. Então, respondendo, o Antônio perguntou se tá gravado. Tá tudo gravado, sim. Todas as atividades são gravadas. Só que essas do YouTube, elas já ficam imediatamente disponibilizadas para quem quiser assistir depois. Os treinamentos, que são o do Chakras, que foi na terça-feira, o de técnica de atuação para cinema, audiovisual, que foi ontem, e o do aulão de teatro com o Zé Carlos Moreno, que vai ser amanhã, eles vão ser depois disponibilizados no YouTube também. Mas por enquanto é para quem está participando, porque é um treinamento que envolve a mecânica de estar presente e estar fazendo junto. Os aulões, como são mais no formato meio seminário, apesar de ter uma troca aqui pelo chat, né? Eu converso com vocês pelo chat e tudo mais, ele já fica imediatamente disponibilizado. É um mecanismo diferente, tá bom? Então, dados os recados explicados,
Agora aparentemente a conexão estabilizou, ótimo. Qualquer problema me avise, não tem problema nenhum. E vamos falar sobre investigação artística. Antes de falar sobre investigação artística, quer dizer, já falando na verdade, é legal a gente entender por que o nome do Centro de Investigação Artística, né? O Centro de Investigação Artística, como o próprio nome diz, é um local de convergência dessa investigação, ou seja, esse aprofundamento, esse detalhamento, treinamento, aprimoramento, pesquisa, estudo e artística. Ou seja, não é centro de investigação teatral, não é centro de investigação cinematográfico, é um centro de investigação artística. Ele é plural, em todos os atravessamentos. Então, ao mesmo tempo que eu estou concentrando, aprofundando, melhor dizendo, eu estou ampliando. Então, eu vou pesquisar arte. E é muito legal pensar sobre isso, porque ainda existe, na verdade, um certo mito do especialista, que veio de alguns anos atrás, essa ideia de que todo mundo tem que ser especialista em alguma coisa. E já tem um tempinho que isso caiu por terra, né? Há muitos anos atrás nem existia isso. Isso surgiu e agora já está caindo por terra aos poucos também, mas ainda existe uma certa resistência aos pluralistas, né? Que são as pessoas que trabalham com várias áreas, se envolvem com várias atividades ao mesmo tempo. Então, alguns anos atrás, ouvia-se dizer, você tem que focar, você tem que escolher uma coisa para fazer, não dá para você sair fazendo tudo, e assim por diante. E hoje a gente já sabe que, na verdade, isso não é verdade. Cada pessoa tem o seu perfil. Tem pessoas que trabalham muito melhor sendo especialistas de uma área. Tem pessoas que não trabalham bem assim, que trabalham melhor atuando em diversas frentes ao mesmo tempo. O que não significa que essa pessoa não vai ser competente nessas áreas, de maneira nenhuma. Tem grandes... É o que a gente chama de canivete suíço, né? O canivete suíço, tem até um TED Talks sobre isso, né? Para quem não conhece, TED são palestras assim, incríveis, que tem no YouTube, tem aberto inclusive várias. E tem uma profissional, se eu não me engano, da área de administração, posso estar enganado, não me recordo agora, ela fala sobre agora essa geração canivete suíço, que são essas pessoas em que elas estão fazendo várias coisas, elas gostam de fazer várias coisas e elas se envolvem com várias coisas. E se a gente for parar para pensar no que é um canivete suíço, que é aquela ferramenta múltipla, né? Ela não corta tão bem um bife quanto uma faca que é especializada para churrasco. Essa faca de churrasco ela vai cortar uma carne com osso, com tudo, muito melhor. Mas o canivete também corta. E alguns cortam muito bem, inclusive. Só que o canivete ele faz mais coisas. E dependendo do que você vai fazer, se você for para uma selva, por exemplo, se você só puder escolher um objeto, talvez seja melhor você estar com um canivete suíço, que você vai ter mais possibilidades ali. Se você tá só com uma faca, você só tem uma possibilidade, ainda que seja uma excelente faca. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Tudo depende do que você vai fazer, de quais são os seus objetivos. Isso vale para a vida, mas também para a profissão e também dentro da arte. Bem-vinda, Helena. Bem-vindos a todos que estão chegando aí. E dentro dessa ideia, eu apresento a vocês, para quem não conhece, o mentor do Centro de Investigação Artística, melhor, o nosso... qual é a palavra que eu costumo usar? Acho que é mentor mesmo que eu costumo falar. Que é o Leonardo da Vinci. Para quem não conhecia o Leonardo da Vinci, que nunca ouviu falar sobre ele, ele era simplesmente o cara que pintou a Mona Lisa, é o cara que inventou várias coisas como o princípio do helicóptero, da asa delta, dos trajes de mergulho. Então ele era um excelente artista, engenheiro, matemático, pintor, escultor, projetista,
Enfim, até desenhista, ele desenhava incríveis, os rascunhos dele são inacreditáveis. Ele fazia muito bem tudo que ele se propunha a fazer, porque ele era dedicado àquelas coisas. E mais do que isso, muitas das coisas que ele só fez tão bem porque ele era um canivete suíço. Como assim, Vitor? Por exemplo, a Mona Lisa, o famoso sorriso da Mona Lisa, que vale milhões de dólares e reais e euros, depende da moeda que vocês estiverem trabalhando, mas vale milhões de tudo. O famoso sorriso da Mona Lisa, o Leonardo da Vinci só pintou depois de dissecar alguns cadáveres que estavam lá. Ele tinha acesso a necrotérios e tudo mais, ele tinha um interesse na área médica também. E ele abriu alguns lábios para ver como funcionava a musculatura. Ele fez isso em vários tipos de desenhos e pinturas e assim por diante. Tanto é que existe a famosa imagem do homem vitruviano, né, que é aquele círculo com o homem dentro, que ficou famosíssima essa imagem. Inclusive eu tenho ela lá no CIA, a imagem está afixada num quadrinho lá, pendurei na parede até hoje, mas um dia eu vou colocar. E é muito interessante, e o sorriso da Mona Lisa aconteceu assim também. Ele não simplesmente chegou e vou pintar esse negócio aqui, olhou para a tela e começou a pintar. Ele estudou a formação dos músculos do lábio, fez uma série de rascunhos, estudou corpos humanos, vários diferentes. Ele estudou matemática, a geometria dos corpos, Fibonacci, uma série de coisas, para finalmente, depois de ter passado pela medicina, matemática, arquitetura, iluminação, uma série de coisas, aí ele começou a pintar. Olha que interessante esse processo. Tem uma biografia dele, eu até podia ter trazido, tá ali no meu quarto, me esqueci o biógrafo agora, mas eu falo para vocês. Biografia Leonardo da Vinci, Walter Isaacson, é esse cara aqui. É muito interessante essa biografia do Walter Isaacson, que dá uns detalhes assim sobre a obra do Leonardo da Vinci. E ele conta, por exemplo, quando o Leonardo começou a projetar alguns armamentos para as guerras, como por exemplo a catapulta, que ele começou a desenvolver essas coisas. E era engraçado, porque ele ficou, em cada lugar ele era conhecido como alguma coisa. Por exemplo, ele era conhecido como artista. E aí ele mandava uma carta dizendo, não, eu sou engenheiro de armamentos, eu sou engenheiro. Aí o cara, pô, mas esse não é o artista? Aí, daqui a pouco, quando ele era engenheiro, não, ele é o artista, vem aqui para pintar a capela com a gente. Então é engraçado, porque ele ficava sendo conhecido com diferentes possibilidades. Isso é muito interessante, mas, Vitor, por que você está falando isso pra gente? O que isso tem a ver aqui com a ideia de investigação artística, com os atores e o que a gente está fazendo? Vamos lá, agora a gente vai começar finalmente a entrar nesse termo, investigação artística. O que é a investigação? Se a gente for colocar no dicionário, a ideia do investigador. São pessoas que elas querem descobrir algo a fundo e elas vão buscando pistas, buscando caminhos, trajetórias para conseguir atingir esse objetivo de descobrir essa completude dessa coisa que ela está investigando ali, esse investigador. Se a gente for trazer para o meio detetive, uma coisa assim, é isso, certo? Então, essencialmente, o investigador é alguém que está através de várias maneiras diferentes, tentando descobrir ao máximo alguma informação por algum motivo. Isso faz com que essa pessoa procure fontes confiáveis para chegar a essa informação, faz com que essa pessoa busque outras pessoas
para descobrir diferentes pontos de vista dessa mesma questão que ele está investigando. Faz com que essa pessoa se dedique em toda uma trajetória para finalmente atingir o objetivo dessa investigação dele. Então o investigador, ele é um pesquisador. Ele é um pesquisador meio detetive. E artístico? A ideia de que essa amplitude artística. Por que artístico? Imagina como é que seria um ator em que ele não se influenciasse, não se inspirasse por música, por poesia, por pinturas, por fotografia, pela dança, pelo circo, pela literatura, e vai, né? Esse ator que não lida com nada disso, ele tá com outro ator do lado que lida com tudo isso. Quem vocês acham ali que tem mais material referencial, mais referências de trabalho, mais possibilidades criativas, mais possibilidades associativas? Esse ator ali que só está fazendo a função dele e estudando e se aprimorando na própria função, ou o outro que faz a função dele, mas se deixando ser atravessado por todas as possibilidades artísticas? E mais, ele faz com que, agora trazendo a ideia da investigação artística como um todo, enquanto ele pesquisa aquela questão dele, aquela obra, ou aquele personagem, ou aquele processo artístico, teatro, cinema, o que for, ele se alimenta de referências de outras ambientações. Vitor, me dá um exemplo. Claro que sim. Um lugar que faz muito isso, um veículo que trabalha muito com isso, cinema. Qualquer bom diretor de cinema, você consegue... Tem várias páginas de cinema que falam sobre isso. Qualquer bom diretor de cinema, ele vê muita pintura, ele trabalha muito ele se alimenta muito de artes plásticas, de iluminação, de fotografia, de música, pelo menos isso que eu estou falando aqui. Então é muito comum você pegar algumas cenas de alguns diretores e você falar: opa, essa cena aqui foi tirada de um quadro tal. Ele se inspirou, ou às vezes até homenageou diretamente mesmo. Mas às vezes ele se inspirou nisso. Ou em uma música, e essa música deu um caminho para ele. Ou numa fotografia, e assim por diante. Mas isso não acontece no teatro ou em outros veículos? Sem dúvida. No outro encontro, eu já falei, por exemplo, de alguns diretores. Vou falar um deles. Tem um diretor, por exemplo, que eu conheço, em que ele fez Nelson Rodrigues. Montou Nelson Rodrigues, que é uma coisa, são obras super montadas, super feitas, né? Realizadas. Só que ele inspirou toda a estética nas pinturas de Goya, que são pinturas meio sombrias, grotescas. E ele se sentiu tão impactado e influenciado por essas pinturas, que traziam uma parte das sombras humanas, e ele falou: opa, é isso que eu vejo nessa obra de Nelson. Então o que ele fez? Ele pegou a própria obra e ele falou: me interessa destacar as sombras humanas. Mas em vez de eu fazer isso aleatoriamente, eu vou me inspirar nas pinturas de Goya, que são sombrias. E essas inspirações aqui vão me alimentar artisticamente, me inspirar, para que eu continue investigando essa obra de Nelson a partir dessas influências artísticas de outras linguagens. Também utilizou música, não me lembro agora qual foi. Teve um compositor muito famoso também que ele ficou em cima, trabalhando bastante, se deixando influenciar bastante por ele. E isso tudo gerou atravessamentos. Até utilizava no ensaio as pinturas, a música. Isso foi criando toda a estética e naturalmente também a ambientação atmosférica. A emoção desses personagens foi conduzida também por toda essa investigação artística que foi feita.
Usando um exemplo nosso agora, do CIA. Nossa, tem vários, né? No último encontro eu falei um pouco sobre Geração Trianon, mas eu vou dar um mais recente agora. É, Helena colocou aqui: esses atravessamentos permitem que possamos fazer mais combinatividades. Me sinto uma devoradora do mundo. Exatamente isso. É isso, a gente vai se alimentando de possibilidades, o que não quer, o que não, de maneira nenhuma quer dizer que você vai copiar alguém ou plagiar alguém. Ainda que seja possível você fazer uma cópia em algum momento para fazer uma homenagem, né? Igual eu falei que no cinema às vezes acontece, você vê, opa, isso aqui na verdade eles estão imitando o quadro tal, estão homenageando esse autor. Mas ainda que seja uma possibilidade, não é por aí que eu estou falando. Eu estou falando da ideia de se alimentar mesmo, se deixar influenciar por esses processos, esses grandes mestres. Ou coisas corriqueiras mesmo, como alguém atravessando a rua, uma pessoa, os atores, artistas, eles são muito observadores do mundo. Roube como um artista, exatamente. Os artistas são muito observadores do mundo. Então, se eu estou no metrô e tem uma figura ali que é muito diferente, que me interessa muito, eu observo essa figura. E de alguma maneira essa figura pode me alimentar também. Então, o cotidiano também. Não só as criações artísticas, mas o próprio cotidiano também alimenta nesse quesito. Eu estou falando de uma parte criativa. Eu vou chegar em algum momento que eu vou falar da investigação artística dentro de obras já prontas, né? Como um texto, por exemplo. Como é que a gente pega um texto e faz uma investigação artística dele. Mas eu já estou mais ou menos entrando nesse tema, só que falando mais em criações. Como se influenciar a partir de outras linguagens. Então, falando um exemplo nosso, a gente está num processo de criar um curta-metragem em que, inicialmente, ele teve uma inspiração em umas peças do teatro absurdo. Então, a atmosfera, a linguagem, o estilo de interpretação, algumas dramaturgias nos influenciaram. Elas passaram a ser o tom, a base das nossas criações. E a gente foi criando em cima. Aos poucos, algumas outras pesquisas e processos que a gente estava fazendo começaram a alimentar também este processo. Inclusive pesquisas dentro da área do audiovisual. Então chegou um ponto em que a gente já estava construindo criações em que a gente já sentia que elas estavam caminhando por um território muito original nosso, que já estava se tornando, já está se tornando uma obra totalmente autoral, mas que de alguma maneira a gente sente que tem um pezinho no teatro absurdo, que tem um pezinho em tal coisa, um pezinho no Pânico, um pezinho em tal filme, tem um pezinho nesses lugares. E essas coisas, é como se fosse a família ao redor da nossa criação, em que elas estão ali aumentando, ampliando e fundamentando toda essa obra. Isso é muito interessante. E aproveitando agora, eu já vou dar um outro exemplo, falando de emburacar em um texto específico, uma obra específica. Como assim? Vamos dizer que eu recebi um texto para eu pesquisar, um texto para eu fazer. Por exemplo, o Geração Trianon que a gente fez aí, que a gente fez uma pesquisa em cima. Então eu recebi um roteiro ou uma peça teatral e eu tenho que transformar isso num espetáculo. Eu quero, melhor dizendo, não tenho. Eu quero transformar isso num espetáculo. E aí, não importa se é ator, se é diretor, se é figurinista, o que é. Mas eu tenho esse texto na minha mão. E eu vou e leio a peça, eu entendo, estudo ela. Mas a peça já está ali. O que eu vou fazer já está ali. Já é ótimo. Só que como eu vou fazer, que mundo que eu vou criar, que visão que eu vou, a partir do texto, construir para transformar num espetáculo, ou num filme, ou numa performance, ou numa dança, ou num espetáculo circense, isso aí já é uma criação. Já é autoral. Se eu pego um texto e faço uma transposição dele para um palco, quando ele acontece no palco, já tem uma autoralidade ali. Já existe uma criação. Assim como quando ela vai para o cinema. Por isso que muitas pessoas dizem, o cinema é a arte do diretor. Porque o roteiro, ele não é suficiente para contar a história.
O roteiro ele é feito pensando no acabamento, no filme. Porque senão ele seria uma literatura. A literatura é uma obra acabada. Eu pego um livro e leio, o livro se encerra ali. Quando eu vou fazer um filme de um livro, eu adapto ele para um roteiro. Porque um filme já trabalha com muitas imagens. Então muitas coisas que estão na literatura não funcionam no cinema e vice-versa. Então a gente tem que adaptar. Então cada linguagem tem as suas especificidades. Isso já foi a live de quarta-feira, inclusive. Mas voltando a essa ideia de que eu peguei um texto e vou montar, por exemplo, um espetáculo Geração Trianon. Beleza, mas Geração Trianon fala de uma época. Essa geração que vivenciou no Teatro Trianon. 1910, 20 e 30 no Brasil. Primeira coisa que eu tenho que fazer é entender que época é essa. Tem muitos artistas que começam, li o texto, entendi o texto, tem os personagens, vamos dividir aqui, decora o texto aí e apresenta. Dá pra fazer isso? Dá. É suficiente? Por uma peça amadora, por uma brincadeira, pode ser. É suficiente para uma criação artística? Não. Não. Para começar, você tem que construir minimamente o universo dessa obra. E para que isso aconteça, você tem que, como a Helena falou, devorar essa obra. Você tem que conhecer essa obra, essa ambientação, esses personagens a fundo. E depois ainda criar algo seu a partir disso. Alguma visão. No caso do diretor, sobre a obra. No caso do ator, sobre esse personagem. Então, eu já entrando um pouco no trabalho do ator, eu vou falar para vocês um processo que eu costumo às vezes conduzir de pesquisa e construção de personagem em 4 etapas que eu acho que é legal, que fala um pouco sobre isso. Então eu peguei um texto, né? Por exemplo, uma peça chamada Geração Trianon ou Hamlet. A primeira coisa que acontece ali, o que tem? É um estudo do texto. É a primeira coisa que a gente faz. Então eu estudo esse texto que me é apresentado, que está ali para mim. Então eu vou buscar as informações que já estão no próprio texto, né? O que o personagem fala, o que os outros personagens falam sobre ele, que rubricas que estão presentes ali de ambientação, de emoção e tudo mais. Ou seja, o texto, o que está no texto? Essa é a primeira coisa, isso é o óbvio, é imediato. Tem muitas pessoas que param aqui, o que é um grande erro. Isso aqui é a primeira etapa. Então beleza, entendi o que está escrito ali. Qual que é a fase 2? É o estudo do texto sensível, do subtexto. São as informações que estão por trás desse texto, nas camadas não tão óbvias. Então, como assim? As relações entre os personagens, as atmosferas de cada cena, as pausas que acontecem, o que está instaurado em cada pausa, esses momentos de alívio, de tensão. Que acontecimentos que estão rolando ali, que não estão numa rubrica ou numa fala, mas eles estão diluídos nessa dramaturgia, mas algo está acontecendo. Que segredos estão por trás disso tudo. E assim por diante. Então, já passamos por 2 etapas aí. A do texto em si, a do texto sensível, do subtexto, o que está por trás desse texto. E aí começa a ficar bacana agora. Aí vem a etapa 3, que é a da pesquisa. O que é essa etapa de pesquisa? É quando você começa a se alimentar de material adicional relacionado ao universo da obra ou do personagem. Por exemplo, contexto histórico. Se eu vou fazer uma peça russa que se passa em 1860, eu tenho que entender como é que era a Rússia em 1860. Se eu vou fazer uma peça que se passa na Geração Trianon, 1910, 20, 30, Rio de Janeiro e tal, eu tenho que entender como é que era esse lugar, esse teatro, essas pessoas, o estilo de interpretação desses atores. Algumas figuras que não existem mais, como a figura do ponto no teatro, que era aquela que ficava soprando o texto. Se a gente vai mais para trás um pouco, o teatro era feito à luz de vela. Não existia luz elétrica antes de 1900. O teatro era feito à luz de vela. Depois, ele começou a ser feito a lampião, a gás, né? Existia a mesa de operação de gás para equalizar essas luzes.
Depois evoluiu para a mesa de luz. A mesa de luz elétrica, como a gente... Não como a gente conhece hoje, mas é o início do que a gente conhece hoje, né? Hoje as mesas são muito modernas, são digitais. Mas antes dessa mesa existia a operação através do gás. Eu abria bico, fechava bico, né? E antes disso, não tinha nem isso, era a vela mesmo. A vela pingando na plateia, pingando nos atores. Então, se eu não vou minimamente pesquisar esse contexto histórico e regional, né, a Rússia, a cultura lá é completamente diferente da brasileira. No Japão, na China também. Se eu vou fazer uma peça que se passa no Japão medieval, uau, boa sorte para estudar, tem que estudar muito. É muito diferente. Não adianta só tentar achar que a pouca referência que eu tenho, do que eu conheço, dos filmes que eu vejo, basta. Não, tem que estudar mesmo. Por onde eu começo, Vitor? Hoje a gente tem o Google, né? É um bom começo, o Google. Lógico que a gente sabe que tem muitas postagens, muitos blogs, muitas referências que não são muito confiáveis. Então, a gente tem que ter uma base de referências confiáveis, como artigos científicos, teses, mestrados, doutorados, livros, documentários, para a gente fazer um estudo mais embasado. A partir do momento que a gente começa a ter uma base legal, a gente pode abrir um pouco para as bases opinativas. Blogs, que são versões que as pessoas construíram, mas que podem ter erros ali. E você tem que ter uma base legal para conseguir dizer, opa, tem umas informações aqui interessantes, mas isso aqui está errado. Tem muito erro na internet, muito. Então, tem que tomar cuidado também com isso, tá? Que mais, além disso aí? Referências também. Além dessa ideia de contexto histórico, regionalidade e tudo mais, pegar referências. Como assim referências? Vamos dizer que eu vou fazer... eu quero... O meu personagem, eu vou fazer um filme de cinema mudo, fazendo uma homenagem ao cinema mudo, e meu personagem é um palhaço. Por que não assistir Charlie Chaplin, O Gordo e o Magro, Buster Keaton? Eu começo não para imitar, para pegar referências. Eu me alimento desse material artístico para eu entender, era assim, de tal maneira, por isso que era feito isso. Tudo isso tem a ver com o que eu falei de pesquisa, se alimentar de material adicional relacionado ao universo da obra ou do personagem. Eu me alimento desse material extra que está por fora da obra, porque eu já me alimentei do texto e do subtexto, já fui na obra. Agora eu vou para o contexto e para o referencial. Então, eu aí já é incrível. Se eu vou até aí, eu já começo a ter uma investigação artística. Aí eu já começo. Vitor, mas então tem mais? Tem. Tem espaço para mais coisa. Que é a quarta parte, que é a criação. A criação é quando a gente já domina o texto, já domina o subtexto, já domina o contexto e as referências todas. Eu já estou com muito material, muito alimentado. E de repente eu quero fazer pequenas criações para ampliar ainda mais esse meu personagem ou essa minha obra. Então eu posso, por exemplo, dar um exemplo de invenção, Vitor. Eu vou dizer que o meu personagem ele tem uma boca torta. Ou meu personagem teve um derrame de uma parte do corpo. Mas assim do nada? Aí a gente pode dividir em duas etapas. A primeira eu invento alguma coisa com embasamento no texto. Por exemplo, eu estava falando da peça russa. O meu personagem pode ter um sotaque baseado na vivência dele. Como assim? Vamos dizer que a peça ela é russa, mas o meu personagem é brasileiro. Então, eu vou estar fazendo uma peça russa, mas o personagem tem um sotaque brasileiro. Ficou meio confuso, porque se a gente estiver fazendo a peça no Brasil não vai dar em nada. Beleza, então vamos fazer o contrário. Vamos dizer que a peça é brasileira, mas o meu personagem é russo. Ficou mais claro agora, né? Eu posso dizer que o meu personagem tem sotaque russo. Ele fala com sotaque. Ele fala português com sotaque. Nesse caso, eu estou inventando algo. Por que eu estou inventando algo? Porque isso não está no texto. A princípio,
Não está dizendo nada lá que meu personagem tem sotaque, nem nada do tipo. Mas se ele veio da Rússia, faz sentido. Pode ter isso. Me lembrei agora quando eu fiz o Geração Trianon como ator, meu personagem tinha um pouco de sotaque francês. Porque era um princípio do encenador brasileiro e as bases eram todas europeias, né? Portugal, França, Espanha. E eu lembro do diretor, quem dirigiu a peça foi o Cico na época, ele falou: Vitor, esse teu personagem eu acho que ele foi estudar teatro na França e ele tem uma pompa francesa. Então de vez em quando ele solta um ça va! Uma coisa, se é. Agora eu fiz italiano, né? Mas de vez em quando ele solta uma coisa. E de vez em quando ele manda um ça va, ça va, ça va. Tinha uma coisa assim no meu personagem, eu lembro disso. E eu tava começando a fazer ainda teatro, tinha pouco tempo de profissão, de carreira. E era muito interessante porque eu não fazia ideia ainda disso. Mas eu tô dando um exemplo para vocês de como, nesse caso, eu tô criando algo que tem um embasamento no texto. Um sotaque pela vivência do personagem, uma fisicalidade pela profissão. Como assim? De repente, se esse personagem é um carregador, por exemplo, ele pode ter as costas curvadas. Ele anda com as costas curvadas, porque ele é um carregador. Ele é um personagem que trabalha há 30 anos carregando coisas pesadas nas costas. Ele tem uma fisicalidade específica. Precisa ter? Não necessariamente. Mas eu posso criar isso com base no texto, com base em quem ele é. Passei dessa etapa, vamos dizer que eu criei que o personagem tem uma fisicalidade aqui, por conta da profissão dele de carregador. Ainda assim, tem como criar mais? Tem como você criar algo sem o embasamento do texto. Quando você chegou no auge de todo esse material, você já estudou muito texto, você já estudou muito subtexto, o contexto, as referências, tudo em volta, e ainda criou coisas baseadas no texto. Ainda assim, você resolveu que você quer que o personagem tenha um tique. Por quê? Esse tique é justificado? Não. Eu quero botar um tique nele porque eu acho que vai ser interessante. De vez em quando ele fica nervoso e tem um tique. Então eu vou criar algo sem o embasamento do texto, para refinar ainda mais essa composição. Novamente, é necessário isso? É obrigatório? De maneira nenhuma. Mas é possível. E eu sabendo que é possível, eu já tenho a massa do bolo, eu já tenho a cobertura, eu vou lá e coloco uma cereja em cima. É a cereja do bolo. Eu posso ter um tique, eu posso ter um adereço que eu escolho, que o meu personagem trabalha com esse adereço. Eu posso ter uma piadinha, um bordão, uma gag. Eu posso ter, de repente, um bigode. Eu lembro que eu tinha um personagem em Tchekov que ele tinha um bigode aqui, enrolado. Eu criei isso. Na verdade, eu tinha criado isso para uma peça do Dostoiévski, que eu acabei migrando e tudo mais. Eu mantive no Tchekov, eu tinha um bigode dele. Então tinha um momento que eu ficava refletindo e eu tinha uma coisa aqui com o bigode. Não era nada demais, era uma coisa minha. Mas eu ficava enrolando o bigode, porque o bigode desenrolava mesmo. Só que como o bigode tinha que ficar enrolado, às vezes quando eu enrolava o bigode. Enquanto eu estava pensando. E quando eu me percebi fazendo isso, eu falei, o personagem pode fazer isso, por que não? Se eu tô com bigode, o personagem tá com bigode, e faz sentido enrolar, eu vou. Aí o personagem de vez em quando tinha uma coisa assim. E eu lembro que tinha um momento lá que eu coloquei uma coisa que ele ficou nervoso, eu fazia assim. Uma coisa meio calma. Podia ser outra coisa qualquer. Eu, por exemplo, de vez em quando eu faço isso. Eu faço isso aqui, sei lá por quê. De vez em quando eu faço. Depois a gente conscientiza, deixa de fazer. Aí a gente escolhe se faz ou não. Então, é interessante. Porque aí você já está colocando a cereja do bolo. Então falamos sobre 4 etapas que eu costumo trabalhar e passo muito, né? Estudo textual apresentado, que eu busco informações do texto, o que o texto diz, o que o personagem diz, o que falam sobre ele, as rubricas, a localização, a atmosfera, a regionalidade, época, tudo isso que está no texto. Depois eu vou para o subtexto, as relações, as atmosferas, as pausas, os acontecimentos, os segredos, tudo que não está óbvio ali, mas está intrínseco a coisa, está no sensível, no texto sensível. Aí eu vou para a pesquisa, que eu me alimento desse material adicional relacionado ao universo do texto ou do personagem. O contexto histórico, as referências, a regionalidade, tudo isso. E na fase final, a criação, a invenção. Ou a partir de algo embasado no texto, ou em último caso até algo que não tem base nenhuma no texto. Em que eu criei, eu inventei.
Agora, se eu começo inventando algo, eu começo pela fase da criação, sem ter estudado o texto, sem ter estudado o subtexto e o contexto, pode acontecer de eu criar coisas que não fazem sentido ao personagem, que vão bater de frente com ele. Ou no caso da direção, do pessoal criativo, vão criar universos e possibilidades e sugestões artísticas que não fazem sentido àquela obra, que vão se chocar com aquela obra. E aí vai criar um atrito, em que eu poderia fazer isso depois de eu já me apropriar dessa obra. Eu me aproprio da obra e aí sim eu vou criando as minhas visões e criações e invenções a partir dessa obra. Como o caso do diretor que eu falei, que ele estudou muito Nelson, só que ele queria trabalhar uma especificidade do Nelson, as sombras dos personagens. E aí ele foi se inspirando em Goya, nesse compositor que eu falei, e ele foi se alimentando desse universo para reforçar as sombras dos personagens. Mas ele começou estudando a obra do Nelson, né? Eu tô vendo que tem perguntas aqui, deixa eu ir respondendo, vamos lá. Antônio, fiquei curioso sobre quem é diretor e qual obra do Nelson que ele montou com inspiração no Pintor de Guache. Segredo. Depois eu falo. Segredo. Thales, sempre tive interesse em saber sobre o assunto. Legal, então pode perguntar. Pessoal, perguntas até aqui? Perguntem aí, é o momento para perguntar, tá? É um momento bom para perguntar agora. Esse conteúdo que eu estou trazendo hoje, ele é um pouquinho mais enxugado, eu já trouxe mais assim mesmo. Então, o legal é vocês irem fazendo perguntas que a gente vai trazendo paralelismos, né? Eu vou usando as perguntas de vocês para trazer uma investigação artística em cima, a ideia da investigação artística em cima. Então, vão fazendo aí. Enquanto isso, eu vou aproveitar para falar mais sobre a ideia do que a gente faz, por exemplo, no CIA. Então, o que a gente faz essencialmente no CIA? Peraí que tá soltando parafuso da cadeira aqui. Eu tô usando tanto, fazendo tanta live, tanta coisa que a cadeira tá até desmontando, coitada. Pronto, prendi. O Centro de Investigação Artística, o que a gente faz? A gente vai pelos dois caminhos que eu falei. Primeiro, da criação, que tem muito a ver com o teatro contemporâneo, teatro experimental, o cinema contemporâneo, o cinema experimental, assim por diante. Ou seja, a gente primeiro se alimenta, é como se eu começasse na fase 3. E depois eu vou chegar na 1 e 2. Ou seja, a primeira coisa que a gente faz, né, no teatro experimental, ou no cinema experimental, eu primeiro me alimento de universos, de possibilidades dentro de uma temática que eu estou trabalhando. Por exemplo, eu quero construir um espetáculo surrealista. Não sei o que ainda. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, estudar o surrealismo. Aos poucos, eu vou pensando, eu vou elegendo algumas obras. Reconectou? Reconectou. Ué. O que aconteceu? Tá aparecendo aqui pra mim 3 minutos de live? Tá certo isso? Ué, gente. Que estranho, tá aparecendo pra mim como se tivesse acabado e recomeçado. Pra vocês tá tudo certo? Tá aparecendo normal aí? Pra mim tá dando aqui 3 minutos de live. Que estranho. Mas tá no mesmo link, então acredito que vai salvar igual, né? Espero eu que não tenha salvo um vídeo separado. Que chato isso. Edu falou que tá tranquilo. Matias, pra mim tá aparecendo 50 minutos de live. Ótimo, obrigado, Matias, pelo feedback. Que louco isso. Eu até mudei pro Wi-Fi aqui, que não tá melhor, mas porque o 4G que tá bombando, ele tá falhando. Pode ser alguma questão da operadora por causa da chuva aqui. Bom, vamos seguir aqui. Coisas de internet, né? Isso acontece nas melhores famílias. Obrigado, galera, pela resposta aí. Tá no mesmo link, tá normal. 50 minutos de live. Legal, bacana. Então eu tava falando da questão da criação, né? Eu começo meio que pela parte 3, entre aspas. Então eu começo pesquisando e me alimentando desses universos. Eu dei o exemplo do surrealismo. Se eu quero criar, por exemplo, um espetáculo surrealista e eu não sei exatamente o que eu vou, eu já tenho uma primeira temática, que é muito macro ainda, né? Muito grande. Eu tenho que começar a funilar ela.
E aí eu começo a pesquisar o surrealismo. E aí eu cheguei, por exemplo, na Persistência da Memória, que é aquele quadro do Salvador Dalí, muito conhecido, que é do relógio derretendo e tudo mais. Eu adoro esse quadro. E eu vou nesse quadro e eu falei, uau, esse quadro me interessa. E de repente eu fico com essa imagem, eu guardo ela no meu repositório de o meu banco de dados de pesquisa, né? Meu banco de pesquisas. Aí eu guardo isso da maneira que eu quiser, a pasta, não fui me alimentando deles e criar um histórico dessa coisa. E aí vamos dizer que de repente a partir desse quadro ele me tocou tanto que já me vem uma estética de coisas derretendo. A ideia de que eu quero trabalhar com coisas que não se sustentam. A concretude se desfazendo, um relógio, o tempo, né? Tudo é fragilizado. E aí eu vou na ideia do tempo, eu já falo, pô, eu quero trabalhar com uma coisa atemporal. Então eu vou fazer um espetáculo em que ele não é situado em nenhuma data. Ele é atemporal. E eu começo a me alimentar dessas coisas. Daqui a pouco eu chego, pesquiso mais sobre o surrealismo, e eu chego, por exemplo, no movimento surrealista. Aí eu vou chegar, de repente, no Artaud. Aí cheguei no Artaud, descobri o Teatro da Crueldade. Aí do Artaud eu vou, de repente, descobrir um poema dele, que é, por exemplo, o Para Acabar com o Julgamento de Deus. Aí, pô, caramba, eu vou fazer uma coisa surrealista, trabalhando com a ideia de Deus. Eu começo a funilar a minha obra. Chega um momento em que eu falo, tá bom, mas a coisa surrealista tá faltando pra mim. Eu quero começar. Aí eu começo a descobrir em que. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu fui no Artaud, mas eu cheguei numa peça dele ou num poema dele. Ou que eu fui no Salvador Dalí e eu descobri, por exemplo, o filme que ele fez com o Buñuel, chamado Cão Andaluz. E eu cheguei nesse filme e eu achei sensacional. E eu resolvo trabalhar com essa ideia de imagens, da contraposição de imagens e da significação dessas imagens. E aí eu vou estudar a edição. Olha onde eu fui parar já. Eu comecei com quero fazer alguma coisa, entrei no surrealismo, descobri Salvador Dalí, Breton, Teatro da Crueldade, Artaud, depois fui parar no Buñuel, aí Cão Andaluz, edição de imagens, significação das imagens. E aí eu vou para a escola russa de edição. Vou trabalhar lá com o Sergei Eisenstein. E o Eisenstein já é outro caminho. E aí eu começo a funilar a coisa. Começo a juntar material. Por exemplo, o Casulo, que é um espetáculo que a gente tem de pesquisa, que está pausado hoje, a gente tem uma pesquisa no Centro de Investigação, ele começou com uma base de teatro do absurdo, né? Umas pesquisas que eu viro e mexo, me alimento de alguma coisa do teatro do absurdo. Aí daqui a pouco ele começou a beber um pouco em inspiração do Tennessee Williams, que é bem naturalista em vários aspectos, né? Aí depois a gente começou a trabalhar a ideia de performance. E em performance a gente queria juntar como homenagem às artes mais clássicas que trabalhavam a expressividade corporal. A gente foi parar na comédia dell'arte. E não me lembro como, a gente foi parar no Butô também, na dança-teatro, Butô, que é uma coisa que tem origem japonesa. E essa coisa, acho que foi o que a gente estava falando sobre dor e memória, de trabalhar no corpo algo, através de alguma dor, alguma questão da alma. E a gente foi parar no Butô por causa disso, porque o Butô trabalha muito as dores da alma fisicalizadas, né? E aí, pelo Butô ter uma origem japonesa, a própria questão japonesa já passou a integrar a dramaturgia do espetáculo. E uma personagem nossa fez sentido, encaixou muito na dramaturgia, ela ter vindo do Japão. Só que essa personagem é a única que não tá de fato, ela não aparece. A gente fala sobre ela, mas ela não aparece na obra. Isso não tem nada a ver com Godot, por acaso não tem nada a ver, é só uma coincidência mesmo. Mas é porque essa personagem, quando a gente começa o espetáculo, ela já tinha morrido. Por isso que ela é citada na obra. Então, reconectou. Então a gente começou a se alimentar de alguns simbolismos japoneses, por exemplo, só pelo fato da gente ter ido da performance à comédia dell'arte e ter ido pro Butô. Olha só o caminho. Performance, foi parar na comédia dell'arte, depois disso voltou um pouco pra performance, foi parar no Butô. Do Butô a gente expandiu isso, ampliou pro Japão,
toda a arte japonesa, kabuki, teatro no, bunraku e assim por diante. Até esbarramos lá em Bali, nas máscaras balinesas, mas depois a gente voltou. E aí essa questão a gente falou, opa, o simbolismo da cultura japonesa aplicada na nossa dramaturgia. Que poderia ser a russa, mas nesse caso era a japonesa. Isso passou a integrar a dramaturgia. Hoje, se você ler a peça, você vê que isso é essencial. Isso é uma das bases do espetáculo. Sem essa personagem e sem uma essência ali que bebe da fonte da cultura japonesa, apesar do espetáculo não ter nada a ver com o Japão, o espetáculo não existiria, não faria sentido. O Dudu tá online aqui, ele me deixa mentir. Se quiser comentar algo sobre isso, Dudu, pode falar aí que eu falo aqui pro pessoal. Então, o que o espetáculo começou a se tornar? Ele começou a se tornar... Aí, curioso, galera, isso aqui que é onde eu queria chegar. Nós estávamos até aqui pesquisando. E cada pesquisa que a gente ia fazendo ia virando uma anotação, ia virando uma citação, ia virando uma imagem, ia virando algum detalhe. Aos poucos isso foi virando uma dramaturgia. Aos poucos isso foi se transformando num texto. E daqui a pouco a gente falava, opa, temos uma cena, vamos ler como é que tá essa cena? Uau, essa cena tá muito legal. Ou então, essa cena não tá tão legal, vamos ajustar. Ou então, essa cena não ficou legal, mas não tá fazendo sentido. Arquiva ela. E às vezes eu arquivava a cena. Às vezes, um mês depois, eu pegava aquela cena e ela passava a fazer sentido. Às vezes não, a gente deixava de lado mesmo, não faz mais sentido. Então, beber uma água rapidinho. Então, nós tínhamos um arquivo de várias citações, frases, imagens, pensamentos, loucuras, elucubrações, e que aos poucos isso ia virando texto dramatúrgico. Ou seja, idealmente, a peça, quando estivesse pronta, o texto estaria pronto. Ou seja, a gente num tipo de espetáculo experimental ou num filme experimental, a dramaturgia ou o roteiro fica pronto com o próprio produto, o próprio projeto. Ou um pouquinho antes. Porque ele vai sendo construído ao longo, vai sendo alterado ao longo. A gente vai criando esse funil juntos. Isso é muito legal, é muito interessante. Esse é um caminho. É o caminho mais experimental, mais contemporâneo. Mas o outro caminho, que também é a investigação artística, foi aquele que eu falei, que você pega um texto, e você estuda o texto, o subtexto, todo o universo em volta, no entorno do contexto e tudo mais, e aí vai para as criações também. Nesse mecanismo experimental, a gente vai do 3 e 4 primeiro, né? A gente trabalha na ideia da pesquisa e da criação primeiro, e depois a gente vai indo para o texto. Seria como se a gente fizesse 3 e 4, 1 e 2. Na verdade, quase que um 3, 4, 2, 1. Porque o texto em si é o menos importante, ele chega no final. Então temos essas duas possibilidades. E essencialmente tudo tem esse processo de investigação, ou seja, de estudo, aprofundamento, pesquisa, detalhamento e artístico. Olha só o casulo que eu falei. A gente estudou, se alimentou. Se alimentou. Não quer dizer que tenha na peça. Até uma coisa ou outra entrou para a peça, mas tem coisa que não tem. A gente só se alimentou delas. Em algum momento isso ajudou algum processo nosso, nem que seja de um personagem, ou às vezes de um adereço, qualquer coisa. Mas só no casulo, por exemplo, tem máscara balinesa, comédia dell'arte, butô, performance, cinema, teatro naturalista, teatro do absurdo, teatro do pânico, dança-teatro. Nossa, tem muita coisa, de tudo. De tudo. Isso só no texto. E para vocês terem ideia, o texto não está pronto até hoje, porque a gente pausou o processo. Mas olha quanta coisa a gente já se alimentou. E naturalmente muitas coisas de outros projetos que a gente foi fazendo se alimentou do casulo e assim por diante. Porque quando você faz um projeto de investigação artística, o que você faz
é que você está se apropriando de universos. Você tá estudando 1000 possibilidades e você está ampliando esse teu repertório, você está ampliando a tua caixa de ferramentas. Que é muito diferente você pegar um texto, ler, decorar o texto e transpor o texto diretamente para a cena. Tá escrito no texto: ah, tem um cenário escuro com uma mesa no meio em que 2 atores entram pela coxia. Você faz isso. Ah, um cenário escuro com a mesa no meio em que 2 atores entram pela coxia. Tá bom. Mas e aí? Por que os atores entram? Por que o cenário é escuro? Qual é o tipo da mesa? Onde é que eles estão? Todo esse resto, que é o recheio desses espetáculos, ou dos filmes, ou das performances, das danças e criações em geral. Porque senão você está fazendo feijão com arroz, né? E aí fica não criativo, não artístico. Fica reprodutivo. Eu peguei o texto e botei pra cena. E aí? Né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Vocês estão muito quietinhos, gente. Dudu falou. O nome do personagem veio de uma flor. É, isso aí. Não dá todos os spoilers não, hein? As pesquisas foram agregando a dramaturgia. Exatamente. Essa é a ideia da investigação artística. Que mais, gente? Falem aí. Perguntas, dúvidas, proposições, provocações. Qualquer coisa. Tá em aberto. Nada? Então, qual que é a vantagem da gente trabalhar com essa ideia da investigação artística? É que a gente vai fazer... Nós vamos dominar completamente a obra que a gente está fazendo, ou no caso dos atores, o personagem. Porque eu sei tudo sobre esse personagem. Eu sei de onde ele veio, eu sei por que ele é do jeito que ele é, eu sei qual é o universo dele, por que ele se relaciona com as pessoas de tal maneira, onde é que ele está inserido, quais são as questões dele, as angústias dele, os objetivos, os desejos dele para a vida, para tudo, de quem ele gosta, de quem ele não gosta, como que ele fala, como que ele se sente, quais são as máscaras dele sociais, as personas dele, com quem que ele é sincero, com quem que ele é falso. Isso tudo vai fazer com que ninguém saiba mais do personagem do que eu mesmo. A ponto de, se alguém disser, eu não gostei como você fez o personagem, não tem o menor problema. Porque é uma opinião da pessoa. Ou ela não entendeu, ou ela só não gostou. Mas você fez da melhor maneira que você poderia esse personagem, porque você sabe tudo sobre ele, você se apropriou desse universo. A mesma coisa para a criação, né? Para as direções. Você fez um espetáculo, dirigiu um espetáculo, e você fez uma baita investigação. Alguém disse, nossa, achei muito ruim o que você fez. Não tem o menor problema. Ele entendeu a visão que você quis passar? Porque se ele não entendeu, opa, é uma questão de comunicação. De repente ele não entendeu. Agora, se ele entendeu e não gostou, não tem o menor problema, ele não gostou. Esse diretor, por exemplo, que eu falei, teve muita gente que não gostou da visão dele sobre o Nelson Rodrigues. Muita gente não gostou, muita gente amou. Mas ele estava muito certo dessa visão dele. Era isso que ele queria passar, essa visão sobre essa obra. E ele tinha todos os fundamentos para falar o porquê dessa visão e tudo mais. Tava tudo ali, não estava gratuito. Ele estava totalmente emburacado nessa investigação artística dele. Então, se alguém chegasse para ele e dissesse, eu não faria assim, não tem o menor problema. Essa pessoa que não faria assim, ela vai e faz da maneira dela. Mas esse diretor fez assim porque ele queria fazer assim. Eu fiz de tal maneira porque eu quis fazer de tal maneira. Porque pra mim era essa a visão minha. Ou, se eu sou ator, essa era a visão do diretor e essa era a minha visão do personagem. A gente trocou figurinha junto para chegar a esse resultado artístico. Esse produto, essa obra, juntos. Olha que legal. E aí se alguém te perguntar, mas por que você fez isso? Você não vai dizer, não sei. A não ser que seja algo que você improvisou, ou uma criação na fase 4 lá, que eu falei que você inventou. Aí tudo bem. Mas se é alguma coisa que é a base do teu personagem, você sabe. Se você não sabe, você vai, na hora, pensar sobre e vai saber. Porque todo o resto do universo você está dominando.
Perguntas aqui que rolaram. Quando saber medir a pesquisa para não se perder nela? Para não ficar pesquisando eternamente, é isso, né? Eu acho que existe uma medida aí que é importante, que ela é balizada pelo teu objetivo. O que você quer fazer? Para que você está fazendo a pesquisa? Por exemplo, geração Trianon. A gente começou a pesquisa para entender como era esse universo dessa época. Aí a gente começou a pesquisar os autores, a pesquisa começa a ficar grande, né? Porque chegou um momento que eu estava chegando na história da iluminação no Rio de Janeiro. Quando que foi instaurada a iluminação e em que regiões foi instaurada a iluminação. Para mim, isso fazia muito sentido ainda. Chegou um momento que eu já estava começando a perceber que eu estava indo por territórios que não tinha a ver, que não ia me ajudar para o espetáculo. Aí eu comecei a parar. Então tem um momento em que essa medida é o quanto isso aqui está me alimentando e me servindo para que eu faça a obra. O quanto eu estou só divagando nos meus estudos. E mais, qual o prazo que eu tenho? Porque se eu não tenho prazo nenhum, eu posso divagar um pouco mais, não tem problema. E mantendo o pessoal motivado, porque também senão, se você fica muito tempo, alonga demais, de repente a equipe começa a se desmotivar. Mas se é uma equipe que adora pesquisar, a equipe vai se manter motivada, mesmo alongando o processo. Não tem o menor problema com relação a isso. Agora, se você tem um prazo, que é normal, vamos estrear daqui a 6 meses. Você sabe que não adianta pesquisar 5 meses e deixar um mês para fazer a peça. Pesquisa 2, 3. Chega uma hora em que você vai, dentro do próprio processo de pesquisa, você começa a ficar apertado o tempo. E você começa a se alimentar disso, se apropriar, investigar e bora ensaiar, galera. Já temos aí muito material. Então existe essa medição entre uma certa consciência de o quanto isso está me servindo ainda para a obra ou não, que você vai treinando, que nós vamos para cada etapa do meu processo. A etapa do estudo do texto, a etapa da pesquisa, a etapa dos ensaios, a etapa das elaborações dos projetos, da equipe construir o cenário, o figurino, a iluminação e tudo mais, e das apresentações. Então, isso tem metas a serem cumpridas, né? Essas metas são balizadores importantes também, desses processos de pesquisa. A mesma coisa vale para os atores, né? Se eu sei que eu vou estrear daqui a um mês, eu tenho essa meta aí. Eu posso gastar um tempo de pesquisa, um tempo de estudo de texto, isso aí eu me organizo da maneira que eu achar mais cômoda para mim e para o processo. Mas eu tenho uma meta, daqui a um mês eu estreio. Então, são alguns balizadores interessantes para se utilizar. Vitor, como fazer para determinar qual o momento de encerrar a investigação e partir para construir na prática o espetáculo em cima do que foi investigado? Acho que eu acabei de responder isso, né? Se tiver faltado alguma coisa, pode mandar novamente a pergunta. Matias, determinar logo de início um tempo de investigação ou deixar que o próprio processo determine esse momento de início e término da investigação? Acho que as duas coisas. Depende do processo, né? Eu acho que vai depender do tempo que existe para essa obra ser colocada em prática. Se existe esse tempo, e aí vocês vão... É legal dividir essa tarefa. Isso aqui a gente vai tirar tanto tempo para pesquisa, tanto tempo para os ensaios e tanto tempo para filmagem, ou para apresentação, ou para seja lá o que for. Porém, se você não existe esse prazo exatamente, é legal deixar se perder um pouco nas investigações. E chega um momento em que o grupo sente, pô, galera, já tá ficando chato, já deu. Vamos começar a trabalhar? Vamos começar a executar? Mas é legal quando existe a possibilidade de se perder nessas pesquisas e vocês se deixam se perder nessas pesquisas. Porque, primeiro, é tudo um alimento pro artista de vocês, de todos nós, né? Quanto mais processos de investigação e tudo mais a gente pode fazer, nossa, mais alimento artístico a gente vai ter para tudo. Para esse projeto e para todos os outros que vão vir depois dele. Porque isso é importante pensar. Quando a gente faz uma investigação artística, não é só para esse projeto que a gente está fazendo isso. É para esse projeto mais objetivamente. Mas indiretamente a gente está alimentando todos os outros projetos que vão vir depois, vão vir em seguida. Tudo isso vira repertório, tudo isso vira referência, tudo isso vira alimento, tudo isso vira a nossa caixinha de ferramentas. Então, eu me deixo perder.
E a segunda coisa que é legal, e aí mais objetivamente ao projeto em si, é que quando a gente está mais largado nessa investigação, a gente está se permitindo se alimentar de um pouco de tudo, a gente descobre coisas que a gente não ia imaginar. A gente chegam coisas pra gente em que a gente não esperava, a gente não estava buscando exatamente aquela coisa. Ela chega indiretamente por uma pesquisa por tabela, ou porque alguém mandou pra gente. Por tabela a gente acaba chegando em alguém. Foi o exemplo que eu dei, sei lá, eu fui pesquisar surrealismo, aí eu fui parar em filme, não sei, fui parar de repente na escola de edição e eu descobri de repente o nome do Sergei Eisenstein. E de repente eu resolvo que eu quero virar editor, porque eu me apaixonei por isso. Mas na verdade o que eu comecei a pesquisar foi como construir um espetáculo surrealista. E de repente eu fui parar em virar editor de cinema na Rússia. E você nunca ia esperar isso, a partir de uma pesquisa de como montar um espetáculo surrealista. Mas isso é o se deixar levar no bom sentido, né? Mas como eu falei antes das perguntas anteriores, tem que ter balizadores para, de algum momento, vocês irem sentindo esse fluxo. Tem essa parte do feeling e tem as metas que também são possíveis de estabelecer caso elas façam sentido ao projeto. Em geral, estabelecer prazos são muito, muito relevantes. Helena, rola a pesquisa ser concomitante aos ensaios? Funciona? Sim. Sim. E isso depende, as duas coisas funcionam. Porque eu dei duas possibilidades de investigação artística, né? Uma é nos processos experimentais, ou seja, não existe um texto ainda. E vocês estão pesquisando. Eu posso estar pesquisando e ensaiando. Então eu estou pesquisando e praticando. E aquilo que vai já ganhando um corpo, ganhando uma forma, a gente vai ensaiando essas coisas também. Então, por exemplo, temos a cena 1. Ou descobrimos uma cena aqui. Vocês vão ensaiando essas cenas que estão surgindo, enquanto outras vão sendo pesquisadas, outras vão se descobrindo. É possível. Eu recomendo que, caso vá fazer isso concomitante, num processo experimental, espera ter algumas cenas, algumas coisas que já estão se construindo para você começar a ensaiar. Porque senão, vai ter uma cena que você vai ensaiar demais ela a ponto de enjoar dessa cena, enquanto muitas outras nem criadas foram ainda. Nem foram criadas. Né? Então é legal, se eu estou num processo experimental, em que eu não tenho um texto como base, e eu estou pesquisando, e dessas pesquisas estão surgindo as cenas, a partir do momento em que eu começo a ter algumas cenas, seja para um filme, para um teatro, para o que for, aí eu começo a ensaiar essas cenas enquanto eu estou pesquisando outras. Aí é legal, pode funcionar. Agora, se é um projeto em que eu tenho já o texto como base, eu estou fazendo uma investigação artística a partir desse texto, porque o ensaio ele vai partir das investigações artísticas. Ou seja, eu estudei essa cena aqui do beijo no asfalto, em que o Arandir beijou lá o homem caído. Enquanto eu estou estudando, investigando essa cena e tudo mais, todas as possibilidades dela, eu vou ensaiando ela. É muito difícil se você só ficou no texto e já decorou o texto e foi para a cena. Aí você está bloqueando esse teu processo. Porque se você já ficou muito no texto e já decorou esse texto, cadê o espaço para acontecer o resto, né? Não é que não possa, mas é mais difícil. Vai ficar meio cristalizada a coisa. Agora, se eu só li a cena e eu estou ensaiando essa cena, mas eu não estou travando ela ainda, eu estou pesquisando junto com o ensaio, aí pode funcionar melhor. Funciona melhor, né? Mas, idealmente, mesmo os processos de texto, a gente tem um estudo antes, nem que seja um estudo de mesa. Esse estudo de mesa já é um princípio de uma investigação artística. Só que eu vou para casa no dia seguinte, eu vou pesquisar um pouquinho o contexto histórico, eu vou pegar referências, e aí eu vou me alimentando. Aí eu faço o segundo dia de ensaio. Aí, estudar um pouquinho mais, aí eu vou para casa. Aí eu vou me alimentando mais. Quando eu chego no terceiro dia de ensaio, eu já tenho 2 dias de pesquisas aí. De investigações, de referências. Né? Então quando eu tiver com uma semana de ensaio, eu já vou ter uma semana de investigação artística também. E aí eu decoro o texto. Agora, se você já chega no primeiro dia de ensaio com o texto decorado, sem ter feito investigação nenhuma, tem uma grande possibilidade de você estar cristalizado nesse processo. Mas aí depende do processo. Tem processo que
Tem diretores que pedem, já chega no primeiro dia de ensaio com texto decorado. É o estilo desse diretor, é o estilo desse processo, cada processo é um processo. Vitor, mas aí eu não posso fazer por conta própria a investigação artística do meu personagem? Sem dúvida. Sem dúvida, sempre pode. Tô com o texto decorado, já tem a peça toda marcada, mas eu começo a mergulhar nesse universo dessa peça por conta própria. Eu começo a ampliar esse estudo do meu personagem por conta própria. Da onde ele veio, por que ele é assim, qual é a relação deles com os outros personagens. Mas eu já decorei o texto, não importa. Isso vai dando um recheio para tudo isso que você já fez. Mas o diretor já fez marca, beleza. Mas isso vai justificar essas marcas. Você começa a criar relação entre eles a partir dessas marcas. Ou sugerir alterações nas marcas, se for possível isso. Você vai ter uma ambientação, você vai estar muito mais consciente e confiante daquilo tudo que você está fazendo. Isso é muito legal, muito rico. Eduardo, semana passada, por exemplo, começamos a pesquisar sobre pânico e fomos parar na guerra da maratona na Grécia. Isso foi bem engraçado. A gente estava pesquisando Fernando Arrabal, aí a gente foi mergulhar no Teatro do Pânico, e aí foi pro PAN, do PAN foi para a guerra de maratona, daqui a pouco a gente estava falando, meu Deus do céu, a gente está estudando a maratona, é isso mesmo? E a gente estava lendo uma peça do Fernando Arrabal. Isso é muito interessante, mas alimentou a gente sem dúvida. Chegou um momento que a gente falou, vamos parar que a gente já tá falando sobre maratona, Olimpíada, daqui a pouco a gente vai começar a estudar a Olimpíada, não tem nada a ver, a gente começou a recuar. Mas a gente percebeu isso. E até a parte do PAN, do pânico, do Deus, da Grécia, isso estava muito fazendo sentido ao que a gente estava. Ajudou muito a nossa pesquisa. É a mesma ideia que eu vou estudar um Shakespeare. Eu não sei nem quem era Shakespeare, onde é que ele... Por que ele escreveu o que ele escreveu. Se Hamlet, por exemplo, se passa na Dinamarca e aí? Por que ele faz uma peça que se passa na Dinamarca, tendo guerra, e bota um fantasma no meio da coisa? Qual é a relação desses personagens, desse país, e assim por diante, né? Isso é importante, isso é legal. Independente, todo mundo já conheceu o solilóquio famoso, independente de todo mundo já conhecer mais ou menos a história do texto, né? Isso alimenta e amplia muito. O que mais, galera? O que mais? Mais alguma questão? É bem interessante esse papo. Eu não sei se ficou claro para todo mundo. Alguém não entendeu a ideia de investigação artística? Ou tem alguma dúvida, tem alguma questão? Todo mundo entendeu a importância da coisa? Como, na verdade, pode ser utilizado em qualquer processo, em qualquer momento e em qualquer veículo também. Cinema, televisão, publicidade, de repente. Se tiver arte, né? Travou? Não. Teatro, performance, dança, tudo, né? Em qualquer... Então isso é muito legal. Essa ideia de que... Do próprio Centro de Investigação Artística, como eu falei, né? Essa ideia de que a gente vai, através de uma obra, que é esse nosso centro, no caso, né? Eu vou aprofundar, mergulhar, pesquisar, detalhar, ou seja, investigar, e me alimentar de referências, de outras possibilidades, ampliando a criação, fazendo arte, artístico, investigação artística. Isso é muito legal. É isso, galera. Só tudo isso aí que eu trouxe para vocês. Se não tem mais perguntas, não tem mais questionamentos, pelo visto vocês estão tranquilos hoje. A gente segue amanhã às 9 da manhã, de 9 às 11, com o aulão de teatro com o Zé Carlos Moreno. E na terça e quinta da semana que vem, temos o treinamento do Chakras do Ator, um pouquinho maior do que a gente fez na terça-feira. Vão dividir em 4 módulos. E aí tá aberto ainda o treinamento. O do Zé Carlos já fechou, mas o da semana que vem tá aberto ainda, dá para se inscrever. Se inscrevam lá quem não tá inscrito. E a gente encerra amanhã a semana de investigação artística. Hoje a gente encerra comigo, amanhã a gente encerra com o Zé Carlos. E aí na semana que vem fica só o treinamento dos chakras pra gente. Voltou. A gente vai fazer isso mais vezes, vira e mexe a gente faz alguns eventos assim, é uma coisa que
faz parte da filosofia do Centro de Investigação Artística e nossa também, da nossa galera, então não é raro fazer isso. Mas por enquanto a gente fecha para dar encaminhamento a outros projetos que a gente já está em execução, como o curta-metragem que a gente está fazendo, que a gente pausou por causa da semana e outras coisas tipo isso. As lives vão ficar salvas, todas elas, e dá para reassistir. Compartilhem com as pessoas, para as pessoas assistirem essa aqui e todas as outras. E a gente vai compartilhando arte e afeto aí para todo mundo. Vamos fazer acontecer, jogar, devolver esse povo aí que tá disseminando ódio, brigas e tudo mais. A gente combate com amor, afeto, arte e sorrisos e felicidade. Brigar com flores. É isso, galera. Um beijo grande. Muito obrigado, boa noite e bom final de semana a todos.